Dr. Jorge Cabral, embaixador de Portugal no Brasil. Obrigado por receber a equipe do Jornal Mundo Lusíada, né? Muito obrigado pela vossa Certo, sim. interesse. Certo. E já agora, né, nós temos aqui no Brasil, né, a posse de um novo governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, né? Como o senhor avalia as relações bilaterais a partir desse novo governo? Em Portugal e o Brasil têm uma relação bilateral que é muito particular e muito especial, e é uma relação bilateral que não tem a ver com governos de circunstância, ou seja, transcende o momento político e os governos que estão no Brasil num determinado momento específico. E, portanto, o que isto quer dizer é que a nossa relação é uma relação é uma relação constante, é uma relação em que há sempre perspectivas de cooperação que se renovam, e a circunstância deste governo ou daquele não afeta a nossa presença, o nosso interesse, nem o nosso trabalho. E, portanto, em resumo, o que eu acho que é importante sublinhar é que nós continuamos a cooperar com este governo como cooperamos com todos os governos que estão no momento no Brasil e que foram eleitos democraticamente. Certo. E em cima dessa questão também, né, nota-se atualmente um fluxo migratório grande de brasileiros a Portugal. Sim. Como o senhor vê esse movimento? Esse movimento, sabe, que é um movimento que começou há alguns anos atrás, não é um movimento de agora, é um movimento que tem vindo a crescer. No fundo, a nossa avaliação é que isso é natural que aconteça, porque, repare, Portugal hoje em dia é visto pelos brasileiros, e justamente, de uma forma justa e objetiva, como um país que cresceu muito. Portugal foi um país que se modernizou muito, tecnologicamente está muito evoluído, deu grandes saltos tecnológicos em termos de inovação, de progresso, de infraestruturas, de preparação das pessoas, de capacidade universitária, de capacidade de estrutura universitária, de ensino. E, portanto, tudo isso, durante alguns anos existia aqui no Brasil uma visão de Portugal, não digo que fosse, não se pode generalizar, como nunca se deve generalizar, porque foi sob pena de cometermos erros, mas existia um pouco uma tendência de olhar para Portugal como um país retrógrado, pobre, desatualizado. Havia essa tendência, mesmo quando já não era. O que é normal, porque também os brasileiros avaliavam Portugal pelas pessoas que de início aqui chegaram, que eram pessoas que vieram à procura de vidas melhores e que eram mais pobres, e com grande mérito, e são motivo para nós de grande orgulho, mas seja como for. Nos últimos anos, os brasileiros começaram a perceber-se que a realidade em Portugal tinha mudado radicalmente. Até porque a nossa experiência económica é muito positiva, saímos de uma crise muito profunda, mas começámos a crescer de uma forma muito constante e muito sustentável. E, portanto, com uma língua comum, uma cultura que é muito próxima, com características portuguesas e brasileiras, da hospitalidade, do acolhimento, etc., eu acho que é normal que esse fenómeno aconteça e é normal que esse fenómeno tenda a crescer. E para nós, os brasileiros, são muito bem-vindos. Certo. Em relação às eleições europeias agora, foi constatado aqui no Brasil um número muito alto da abstenção das pessoas que poderiam ir lá votar. Como o senhor avalia essa questão? Ouça, eu acho que aqui temos que fazer uma análise objetiva, tão objetiva quanto possível. É verdade que o índice de abstenção foi alto, mas o índice de abstenção torna-se mais alto e torna-se mais evidente quando o universo dos votantes aumenta. E o que aconteceu foi, com esta nova possibilidade de abertura pelo governo português, da possibilidade do recenseamento automático para todos quantos têm nacionalidade portuguesa, ou seja, registram o cartão de cidadão e automaticamente estão recenseados, o universo de votantes cresceu exponencialmente. Quando o universo de votantes cresce exponencialmente, o universo de eleitores também cresce exponencialmente, mas o nível de abstenção também cresce, porque aqueles que votam, em termos comparativos e tomando como ponto de referência o universo dos que se recensearam, o índice é menor, se me faço entender. Bom, e o que acontece é que também este é um fenómeno novo e recente, muito próximo ou relativamente próximo da data eleitoral,
sendo que são eleições europeias. Portanto, agora, a partir de agora, vai ser preciso fazer um trabalho que nós já começámos a fazer e que o governo português também está a fazer, que é de sensibilização das pessoas para a importância de exercerem o seu dever cívico, para esta nova possibilidade que lhes foi concedida. E também é preciso fazer uma divulgação maior, porque o que acontece é que muitos dos cidadãos portugueses que vivem no Brasil tiveram pouco acesso à campanha eleitoral no âmbito das eleições europeias. As eleições europeias já em Portugal também são menos concorridas do que são as eleições legislativas, porque as pessoas ainda têm alguma dificuldade em perceber que têm o direito e a possibilidade e o dever de votarem nas eleições europeias, porque daí também resultam muitas decisões que afetam o seu futuro. E, portanto, é normal que para os cidadãos nacionais que estão mais distantes do país ainda seja mais difícil a perceberem-se essa importância das eleições europeias. Mas, voltando ao que eu queria dizer, é normal e compreensível que o universo da abstenção aumente quando o universo dos potenciais eleitores aumente exponencialmente. E quase duplicou, ou mais do que duplicou. E é preciso também perceber que o número de pessoas que votaram este ano no Brasil é mais do dobro, mais que duplicou em relação aos que votaram nas últimas eleições. Certo. Em relação ao atendimento consular nos postos, nos escritórios espalhados pelos estados do Brasil, como o senhor avalia o atendimento? E aí eu vou citar, no caso, como eu sou correspondente do jornal Mundo Luzia na Baixada Santista, o escritório consular de Santos, né? Porque assim, alguns utentes que, tem alguma reclamação quanto ao atendimento, né? Como o senhor avalia esse atendimento geral e, nomeadamente, no caso específico de Santos? Bom, eu acho que temos que começar, eu vou começar por falar do universo consular no Brasil em geral. Como saberá, o Brasil é um dos países onde Portugal tem uma representação consular mais expressiva. Nós temos 10 postos consulares e entre 23 e 25 cônsulos honorários, sendo que alguns dos cônsulos honorários já têm poderes acrescidos ou capacidades acrescidas para exercer determinadas funções que os cônsulos honorários até agora não exerciam. Por outro lado, paralelamente, o número, a demanda, a procura dos serviços consulares portugueses tem aumentado exponencialmente ao longo dos últimos anos. Tem crescido imenso. Porquê? Não só porque as pessoas... Repare, nós temos 100 mil brasileiros a viver em Portugal. É a maior comunidade estrangeira em Portugal neste momento. Temos 14 mil estudantes a estudarem em universidades e institutos superiores de ensino em Portugal. E temos 1 milhão de turistas brasileiros por ano em Portugal neste momento. Portanto, tudo isso significa que tem-se por detrás atos consulares. Portanto, os serviços consulares em geral no Brasil passaram a ser muito mais solicitados pelos ou candidatos à cidadania ou por cidadãos brasileiros que procuram Portugal por uma razão ou por outra, ou para viver, ou para investir, ou para estudar, ou para trabalhar, tudo isso. Pronto. Agora, o que é preciso perceber é que a rede consular no Brasil, também porque nos anos anteriores a demanda não era tão grande por um lado, por outro porque a crise económica ou financeira em Portugal também obrigou a reduzir os recursos humanos e a desgraduar alguns consulados. Acontece que a rede consular no Brasil partiu de uma base que precisava de ser reorganizada. Neste momento tem sido feito um grande esforço para reorganizar essa estrutura. É evidente que os recursos materiais e humanos ainda são insuficientes e milagres não se fazem de um dia para o outro. Mas também é evidente e também é objetivamente justo reconhecer que muito investimento tem sido feito no reforço dos meios humanos e da estrutura consular e dos meios técnicos para conseguir responder tão melhor quanto possível às solicitações das pessoas. No caso específico de Santos, Santos teve como sabe, até porque me diz que é de lá e portanto é uma área que conhece bem, teve um cônsul honorário durante muitos anos que era uma pessoa muito dedicada e com um grande orgulho de ser português. Aliás, uma pessoa muito prestigiada e que nós muito respeitámos e cujo funeral e as cerimónias fúnebres foram muito... tiveram uma grande representação nacional, com grandes distinções e elogios à figura do comendador Arménio Mendes, mas, dito isto, ele fez um excelente trabalho durante a sua gestão do consulado honorário. O que se passou foi
as pessoas têm tendência para achar que houve uma desgraduação na estrutura consular em Santos. Não houve. Porque quando se passa de um consulado honorário para um escritório consular na dependência do Consulado-Geral em São Paulo, estamos a falar de uma graduação, ou seja, estamos a falar de uma melhora de estatuto, sobe de estatuto, deixa de ser consulado honorário, passa a ser um escritório consular. E, eventualmente, num futuro, a ideia é pensar-se na criação de um consulado autónomo. Não estou a dizer que vai ser criado um consulado autónomo, estou simplesmente a dizer que isto é uma transição, porque não é possível fazer todas as mudanças ao mesmo tempo, mas é uma transição no sentido de uma graduação, uma melhoria da qualidade dos serviços, ou uma melhoria do estatuto, que vem iminente à melhoria do estatuto, para que depois se possa pensar numa solução ainda melhor no futuro. Bom, eu sei, e temos que reconhecer e aceitar que há pessoas que reclamam do atendimento consular. Eu acho que talvez não possamos generalizar, porque repare, houve um reforço pessoal no escritório consular em Santos. Eu sei que o Cônsul-Geral em Santos, nomeadamente e mais concretamente o Cônsul Adjunto, tem-se deslocado regularmente a Santos e, tanto quanto eu julgo saber, os serviços estão a responder bastante bem. Como é evidente, também houve uma mudança que pode explicar algum desconforto das pessoas. Porque antigamente as pessoas, até há muito pouco tempo atrás, as pessoas apresentavam-se no consulado, faziam uma fila de espera e eram atendidos. Demorava mais, demorava menos, mas tinham a expectativa de ser atendidos. Neste momento foi implementado um sistema de agendamento consular online. Sim. E, portanto, o que acontece é que o agendamento consular, às vezes há pessoas, porque estão menos habituadas ao sistema da internet, porque nunca se habituaram a isto, sentem que não estão a ser atendidas com tanta celeridade e, portanto, reclamam. Mas estes fenómenos, eu não estou a desvalorizar a importância destes fenómenos, mas reclamações nós teremos sempre, são inevitáveis. Mudanças de realidade e de capacidade de resposta e de sistemas de resposta também geram algum desconforto, porque as pessoas são tradicionalmente avessas à mudança, resistem mal à mudança, mas também lhe digo que o que nós temos procurado fazer é tentar adaptar os sistemas, também à luz das reclamações que vão surgindo, para os tornar tão mais eficazes quanto possível, porque a nossa preocupação é responder às necessidades das pessoas, é para isso que cá estamos, é isso que nós procuramos. Não é o ideal ainda, não. Mas eu diria que é um movimento no sentido da melhoria. Por outro lado, há muito pouco tempo atrás, ainda é um sistema que está a ser implementado, o governo português também contratou uma empresa de vistos, de serviços de vistos no Brasil, que se chama a VSF, para externalizar os serviços. Porquê? Porque, por causa da carência de meios humanos, pretende-se com isso que haja uma capacidade de resposta mais eficaz às necessidades das pessoas. O que é que eles fazem? Eles não tomam decisões sobre os vistos. Nós não alienamos a nossa soberania nessa matéria. São sempre as autoridades consulares que se pronunciam sobre a concessão ou não do visto, sobre se há legitimidade ou não para o conceder, sobre se o processo está todo em conformidade com os requisitos. Mas eles ajudam-nos na triagem burocrática, ou seja, no agendamento, na recepção dos processos, na verificação de que os documentos estão todos, os documentos exibidos estão de acordo com todos os requisitos e tudo mais. E, portanto, nós também temos a expectativa de que, com a entrada em funcionamento dessa ajuda da empresa, dessa externalização dos serviços consulares, que está espalhada por toda a rede consular, que essa resposta possa ser mais confortável e que consiga cobrir de uma forma mais consistente as necessidades das pessoas. É um esforço. Não lhe desconto que, ao princípio, possivelmente, há de haver com certeza desencontros, porque os processos até estarem afinados e a funcionar bem, demoram algum tempo. Mas as condições estão criadas para que a situação possa melhorar. E eu acredito que possa vir a melhorar e é essa a nossa preocupação, no Brasil em particular, porque o Brasil não só é um dos países onde a comunidade portuguesa e lusodescendente é mais expressiva, mas também, como se sabe,
onde o número de nacionalidades adquiridas nos últimos anos aumentou exponencialmente. E com a abertura da possibilidade de netos de cidadãos portugueses poderem, a regulamentação da lei e poderem requerer a nacionalidade portuguesa, não só aumenta exponencialmente o número de potenciais nacionais portugueses, como o número de nacionais portugueses que já o são efetivamente, e concomitantemente aumenta o número de emissão de documentos nacionais e etc. Portanto, os serviços consulares são reforçados. Este é um fenómeno muito novo, recente, em que, no fundo, a rede consular não estava totalmente preparada para esta crescida, este aumento tão exponencial. E, portanto, temos estado a fazer ajustamentos e esforços nesse sentido. Este Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem sido, e o Governo tem sido especialmente sensível, e tudo aquilo que tem sido feito tem demonstrado essa atenção e interesse. Há lacunas, há ainda algumas falhas, é verdade que temos que ser justos e objetivos, mas isso só nos pode levar a olhar para o que está errado, para nos esforçarmos para corrigir e tornar melhor a capacidade de resposta. Certo. Obrigado, senhor embaixador, Nada, por receber a reportagem agradeço. do Mundo Lusíada e pronto, deixo o espaço aí para suas considerações finais. Né? As minhas considerações finais, olha, eu diria que para mim é uma grande honra e um enorme orgulho ser representante de Portugal no Brasil, ser embaixador de Portugal no Brasil. Esta é a melhor experiência diplomática da minha carreira, que já tem 35 anos. É um país com o qual nós temos muitas afinidades, temos um grande orgulho pela comunidade portuguesa e luso-descendente aqui neste país, que é uma grande comunidade, mas que se integrou muito bem, que sempre foi muito bem recebida no Brasil e continua a ser. E esperemos que, como eu dizia, que este intercâmbio e esta proximidade cresça. Temos muito orgulho e muita satisfação que haja um número crescente de brasileiros que se admiram e apreciam Portugal e que querem ir para Portugal ou querem estar cada vez mais em Portugal. São muito bem-vindos e eu acredito que daí venha um dinamismo em termos de cooperação bilateral em áreas tão diversificadas como a educação, a ciência, a cultura, a tecnologia, a inovação, etc. E os dois países só têm a ganhar com isso. Ok. Obrigado, eu é que agradeço. Embaixador. Muito obrigado. E Ronaldo Andrade, aqui da Embaixada de Portugal em Brasília, para o Jornal Mundo Lusíada. Esse conteúdo vocês podem assistir no jornal, no Mundo Lusíada, nas redes sociais e também no site www.mundolusiada.com.br. Obrigado.